que o Estado não é? O Estado é quase universalmente considerado uma instituição de serviço social. Alguns teóricos veneram o Estado como sendo a apoteose da sociedade, outros consideram-no uma organização afável, embora muitas vezes ineficiente, que tem o intuito de alcançar objetivos sociais. Porém, quase todos o consideram um meio necessário para se atingir os objetivos da humanidade, um meio a ser usado contra o setor privado, e que frequentemente ganha essa disputa pelos recursos. Com o advento da democracia, a identificação do Estado com a sociedade foi redobrada ao ponto de ser comum ouvir a vocalização de sentimentos que violam quase todos os princípios da razão e do senso comum, tais como: nós somos o governo, ou nós somos o Estado. O termo coletivo útil nós permite lançar uma camuflagem ideológica sobre a realidade da vida política. Se nós somos o Estado, então qualquer coisa que o Estado faça a um indivíduo é não somente justo e não tirânico, como também voluntário, da parte do respectivo indivíduo. Se o Estado incorre numa dívida pública, que tem de ser paga através da cobrança de impostos sobre um grupo para benefício de outro, a realidade deste fardo é obscurecida pela afirmação de que devemos a nós mesmos, ou a nossa dívida tem de ser paga se o Estado recruta um homem, ou o põe na prisão por opinião dissidente, então ele está fazendo isso a si mesmo. E, como tal, não ocorreu nada de lamentável. Se, então, o Estado não somos nós, se ele não é a família humana se reunindo para decidir sobre os problemas mútuos, se ele não é uma reunião fraterna ou clube social, o que é afinal? Em poucas palavras, o Estado é a organização social, que visa manter o monopólio do uso da força e da violência em uma determinada área territorial. Especificamente, é a única organização da sociedade que obtém a sua receita não pela contribuição voluntária ou pelo pagamento de serviços fornecidos, mas sim por meio da coerção. Enquanto os outros indivíduos ou instituições obtêm o seu rendimento por meio da produção de bens e serviços e da venda voluntária e pacífica desses bens e serviços ao próximo, o Estado obtém o seu rendimento através do uso da coerção, isto é, pelo uso e pela ameaça de prisão e pelo uso das armas. Depois de usar a força e a violência para obter a sua receita, o Estado geralmente passa a regular e a ditar as outras ações dos seus súditos. Poderíamos pensar que a simples observação de todos os Estados, ao longo da história e de todo o globo seria prova suficiente para esta afirmação, mas o miasma do mito incrustou-se na atividade do Estado há tanto tempo, que se torna necessária uma elaboração. O que o Estado é? O termo Estado data do século XIII e designa o conjunto de instituições que controlam e administram uma nação. O conceito que se tornou clássico no Ocidente, desenvolvido pelo jurista e economista alemão Max Weber, um dos criadores da sociologia, Estado é a instituição que concentra uma sociedade, dentro de um território específico, pátria, e detém os poderes de legislar e reprimir. O modelo de Estado como conhecemos, necessita ainda que haja um sistema unificado de coleta de impostos, e um conjunto de crenças entre os cidadãos, como a de que alguns valores fundamentais os unem, bem como a noção de que existe uma história ou características comuns que os assemelha a seus concidadãos e os separa dos demais. Estado, no caso, se refere a todos os agentes políticos, às instituições públicas, aos seus princípios e leis de regimento sintetizados, na maioria dos casos, em uma Constituição. Ele inclui o governo e a burocracia que regem um povo num determinado território. Em outro vídeo contarei a distinção em Estado e governo, mas agora não é o caso. O ser humano nasce indefeso, e como tal, precisa utilizar a sua mente para aprender a obter os recursos que a natureza lhe fornece e a transformá-los, por exemplo, através do investimento em capital, em objeto e em locais de modo que possam ser utilizados para a satisfação das suas necessidades e para a melhoria do seu padrão de vida. A única forma por meio da qual o ser humano pode fazer isto é através do uso da sua mente e da sua energia para transformar os recursos, produção, e da troca destes produtos por produtos criados pelos outros. O ser humano descobriu que, por meio do processo de troca mútua e voluntária, comércio, a produtividade, e logo, o padrão de vida de todos os participantes desta troca,
pode aumentar significativamente. Portanto, o único caminho natural para o ser humano sobreviver e alcançar a prosperidade é utilizando sua mente e energia para se envolver no processo de produção à troca. Ele realiza isto, primeiro, encontrando recursos naturais, segundo, transformando-os, misturando seu trabalho a eles, tal como disse John Locke, fazendo deles a sua propriedade individual, e depois trocando esta propriedade pela propriedade de outros que foi obtida de forma semelhante. O caminho social ditado pelas exigências da natureza humana, portanto, é o caminho dos direitos de propriedade e do livre mercado de doações ou trocas de tais direitos. Ao longo deste caminho, o ser humano aprendeu a evitar os métodos selvagens da luta pelos recursos escassos, de forma que pudesse apenas adquiri-los. Ao invés disso, aprendeu a multiplicar imensamente esses recursos por meio do processo harmonioso e pacífico da produção e troca. O grande sociólogo alemão Franz Oppenheimer apontou para o fato de que existem duas formas mutuamente exclusivas de adquirir riqueza. A primeira, a forma referida acima, de produção e troca, ele chamou de meio econômico. A outra forma é mais simples, na medida em que não requer produtividade. É a forma em que se confisca os bens e serviços do outro através do uso da força e da violência. É o método do confisco unilateral, do roubo da propriedade dos outros. A este método Oppenheimer rotulou de o meio político de aquisição de riqueza. Deve estar claro que o uso pacífico da razão e da energia na produção é o caminho natural para o homem. São os meios para a sua sobrevivência e prosperidade nesta terra. Deve estar igualmente claro que o meio coercivo, explorador, é contrário à lei natural, é parasítico, pois em vez de adicionar à produção, apenas subtrai. O meio político desvia a produção para um indivíduo, ou grupo de indivíduos, parasita e destrutivo, e este desvio não só subtrai da quantidade produzida como também reduz o incentivo do produtor para produzir além de sua própria subsistência. No longo prazo, o ladrão destrói a sua própria subsistência ao diminuir ou eliminar a fonte do seu próprio suprimento. Mas não só isso. Mesmo no curto prazo, o predador age contrariamente à sua natureza como ser humano. Estamos agora em uma posição que nos permite responder mais satisfatoriamente à questão: o que é o Estado? O Estado, nas palavras de Oppenheimer, é a organização dos meios políticos. É a sistematização do processo predatório sobre um determinado território. Pois o crime é, no máximo, esporádico e incerto, já o parasitismo é efêmero, e a coerciva ligação parasítica pode ser cortada a qualquer momento por meio da resistência das vítimas. O Estado, no entanto, providencia um meio legal, ordeiro e sistemático para a depredação da propriedade privada. Ele torna certa, segura e relativamente pacífica a vida da casta parasita na sociedade. Dado que a produção tem sempre de preceder qualquer depredação, conclui-se que o livre mercado é anterior ao Estado. O Estado nunca foi criado por um contrato social, ele sempre nasceu da conquista e da exploração. Um dos métodos de nascimento de um Estado pode ser pelo método de um grupo de indivíduos se organizar e conquistar um determinado território. Cumprida a missão, o chefe dos bandidos autoproclama-se rei do Estado soberano e independente. E se ele e os seus homens tiverem a força para manter este domínio durante o tempo suficiente, pasme. Um novo Estado acabou de se juntar à família das nações, e aqueles que antes eram meros líderes de bandidos acabaram se transformando na nobreza legítima do reino.